Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está acompanhando aqui o nosso canal no YouTube, o canal Diego Pede, e você também que acompanha aí pelo podcast Diego Pede. Sejam bem-vindos e bem-vindas novamente a mais um episódio dessa jornada que estamos traçando aqui desde abril, mais ou menos, por ali abril. Este é o episódio número 22 e aqui em cima vai aparecer uma bolinha para quem está vendo pelo YouTube com o episódio anterior, episódio 21, e você também pode ter acesso a todos os outros episódios anteriores do nosso canal no YouTube. E você que acompanha pelo podcast também pode dar uma olhada nos episódios anteriores, cada um com variações de assunto, sempre tratando aqui sobre política pública, sobre Covid, esse momento pandêmico que estamos vivendo. E quem sabe, né? No começo do ano que vem a gente tenha melhores notícias e o canal possa gastar energia com outros assuntos que vão desdobrar a partir desse, né? Por enquanto, vamos tratar de Covid e o que é que ela repercute na mudança do mundo e na mudança das coisas que estão acontecendo com a gente, tá bom? Eu sou o Diego, para quem me conhece, para quem não me conhece, apresentador deste canal e produtor deste canal. Quem quiser saber um pouco sobre o que eu faço, o que eu pesquiso, enfim, de onde eu venho, né? Qual é o meu lugar de fala, no canal do YouTube, em cada episódio tem a descrição do meu currículo Lattes, você dá uma clicada lá e vê os detalhes, tá bom? E vamos ao que interessa no episódio de hoje. Para quem acompanha a gente já sabe que há uma metodologia que a gente trabalha aqui e utilizamos a plataforma do IntegraSUS, do governo do estado do Ceará, que a gente vai dialogando sobre os dados que estão lá e algumas notícias da imprensa convencional que também trago aqui para a gente poder fazer um pequeno debate. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui subindo os dados do IntegraSUS para vocês. Vou deixar aqui visível. Vou subir a minha câmera também, que é para deixar aqui a situação, deixar ela pequenininha aqui no canto para não atrapalhar a visualização dos dados. E vamos aos dados, né? Então, este episódio está sendo gravado hoje aqui em Fortaleza, dia 8 de novembro, né? Chegamos em novembro de 2020, mais ou menos ali na virada da segunda onda da Europa, né? Vários países da Europa estão sofrendo com aumento exorbitante de casos. Essa realidade provavelmente chegará aqui até nós, se não está acontecendo em alguns lugares, né? Talvez com dificuldade de subnotificação para poder pegar esses casos, mas é possível que já esteja rolando segunda onda entre nós, não tecnicamente falando, né? Talvez não haja elementos para isso, mas a conjuntura já está armada para que isso aconteça. Mas vamos lá. Aqui o IntegraSUS, o boletim epidemiológico do novo coronavírus, para quem está vendo pelo YouTube, e para quem está escutando pelo podcast, vou narrar todos os dados relevantes. Aí aqui deram uma mudança na plataforma, né? Os dados antes ficavam do canto esquerdo da tela, agora eles ficam centralizados, esses banners coloridos. Em termos de dados gerais, o que é que nós temos aqui? Um total de 278.157 casos confirmados de Covid e a quantidade de exames, 1 milhão e uns quebrados aqui, 1 milhão e 1,75. Agora divulgam também os dados dos recuperados, né, 238.028. E o total de óbitos, 9.395 até a data de hoje, fora os que estão em investigação, né, enfim, tudo mais. A nossa taxa aqui de letalidade está 3,4, então a taxa sob controle, embora o ideal fosse 0, né? Mas essa taxa foi bem alta, foi na casa de 6, 7, né? Então estamos relativamente sob controle. E aqui nos testes, né, a gente sempre diz isso, permanecer aquela velha crítica, né? A maioria de teste rápido, como vocês estão vendo aí, 534.814, depois vem o PCR, então existe uma chance de muitos falsos positivos e falsos negativos. Porque esse é o perfil de testagem do Brasil, dos estados. Eu até reconheço o esforço do governo do estado do Ceará e das prefeituras de testar cada vez mais, mas a gente testa pouco proporcionalmente e a nossa capacidade de testagem também é limitada.
E eu já discuti isso aqui em episódios anteriores e ressalto aqui essa crítica. A testagem é um dos calos que a gente tem aqui no estado também. Separando aqui no lado direito, deixa eu ver aqui, tem a incidência e o número de casos confirmados por município. Eu fiz o filtro, né, do maior número para o menor, mas você pode fazer o filtro que você achar relevante. E o que tem aqui, rapaz, que travou? Pronto. Aqui nós temos Fortaleza em primeiro lugar, desde sempre, né? Foi o epicentro da pandemia, com 57.054 casos. Depois vem Juazeiro do Norte, que foi crescendo devagarzinho o número de casos, né? A gente já conversou em alguns episódios aqui sobre as questões de Juazeiro do Norte, com 16.279 casos acumulados. Sobral em terceiro lugar com 12.609, Maracanaú na região metropolitana com 7.576, depois vem o Crato, voltando ali para a região do Cariri com 7.416, depois volta para a região metropolitana com Caucaia com 6.278, e em crescimento vertiginoso há algumas semanas temos Crateús, ali do sertão dos Inhamuns. Agora está aqui entre, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está em sétimo lugar, já faz tempo que entrou entre os 10 primeiros, né? Crateús com 6.197 casos, depois Maranguape, região metropolitana com 5.169, depois Iguatu, na região centro-sul, com 4.057. Ok? Então, essa é a média de distribuição de casos por município e tem sido mais ou menos essa a tendência também do número de mortes, com algumas variações para lá ou para cá. Nós não vamos nos deter especificamente sobre isso neste episódio, porque há outros assuntos que a gente precisa destacar aqui de forma um pouco mais prioritária. Mas em termos de número de mortes, elas estão ocorrendo, elas continuam ocorrendo, mas ainda sob controle, com um número relativamente reduzido. O que tem crescido, nós vamos falar mais na frente sobre isso, é o número de casos, com alguns picos importantes. A gente até trouxe os mapas divulgados pela Prefeitura de Fortaleza com distribuição por bairros, então os casos continuam crescendo em picos, tanto que o governo do estado tem mantido os atuais decretos com as restrições que existem e não abrindo mais setores da economia como era previsto. Dito isso, vamos agora para o nosso próximo tópico, que é as famosas internações por Covid e aqueles velocímetros que a gente sempre mostra aqui com a quantidade de internações. Aí está carregando aqui a base de dados, pronto. Na data de hoje, nós temos aqui, como já era de se esperar, uma redução brusca da quantidade de internações por enfermaria, com 29,56%, e essa tendência já tem sido acompanhada aqui por este canal há alguns meses, então vem realmente baixando. A taxa de internações não tem crescido muito, com alguns picos para lá e para cá, né? E as UTIs está com 53,5% no acumulado geral, o que está chegando perto de uma margem que este canal considera de segurança, que é abaixo de 50%, para a gente ter alguma tranquilidade, mesmo com o aumento de número de casos. Isso não significa que eles vão ser hospitalizados, né? Então, está mais ou menos nessa perspectiva. Aqui você pode ver que tem todos os hospitais que têm leitos Covid, tanto públicos quanto privados, do estado do Ceará. Você pode dar uma olhada mais embaixo, a distribuição espacial. E aqui tem um dado interessante, a taxa de ocupação por quantidade, né, distribuído pelo estado do Ceará, mais ou menos numa escala aqui crescente. E se você olhar os mapinhas, quem está vendo pelo YouTube, que estão pintados com as cores mais fortes, são os seguintes municípios que eu vou dizer aqui. Então significa que esses têm tido mais internações por Covid, de vários tipos, né, misturado entre enfermaria e UTI. Fortaleza aqui em cima, por razões óbvias, né? Esse aqui que estou colocando o mouse em cima. Depois vem Caucaia. Lá em cima, aqui no rumo da região norte, tem Itapipoca. Aí aqui embaixo temos Sobral, e não mais em laranja escuro, mas um amarelinho mais claro, né? Sobral. Aí aqui Tianguá, na Serra. Chama a atenção também Quixeramobim, inclusive por abrigar o Hospital Regional do Sertão Central.
Descendo aqui para a esquerda, a gente tem Independência, com uma hospitalização grande, né, de pessoas, e Crateús, que vem crescendo ao longo das últimas semanas. Em amarelo claro, na parte de baixo do mapa, tem Iguatu, depois a cidade de Várzea Alegre, Juazeiro, que tem crescido o caso e está vermelhinho tanto quanto Independência, depois Barbalha e depois Brejo Santo. Então está mais ou menos nessa configuração na data de hoje a proporção de municípios que têm recebido mais internações por Covid. Aí aqui tem a distribuição pelos leitos públicos, filantrópicos e leitos privados. Vamos voltar agora para o nosso próximo indicador, que a gente sempre olha aqui em todos os episódios, que é o Covid em profissionais de saúde, para ver se mudou alguma coisa em relação ao perfil das últimas semanas. Vamos esperar carregar aqui. Carregou, tomar aqui um gole d'água. Vamos lá. Do ponto de vista territorial, tá mais ou menos a mesma coisa. Fortaleza em primeiro lugar, com 6.523 profissionais infectados, 13 óbitos. Depois Sobral com 829, nenhum óbito. Caucaia 715 casos e um óbito. Juazeiro 524, nenhum óbito. Crato 362 casos e 3 óbitos. E Quixeramobim 294, número de casos, nenhum óbito. Mais ou menos assim os 5, 6 primeiros municípios. No total, a gente tem 17.311 profissionais infectados e 30 óbitos no estado do Ceará. A distribuição por profissão está mais ou menos a mesma coisa das últimas semanas, né? Em primeiro lugar de casos confirmados, técnicos e auxiliares de enfermagem, depois enfermeiros, depois agentes comunitários de saúde, depois médicos. Aí óbitos, né? Em primeiro lugar médicos, depois técnicos auxiliares de enfermagem, depois enfermeiros, depois condutores de ambulância, distribuídos nesta proporção. E o perfil etário e também de sexo, né? Sexo feminino mais afetado, e a faixa etária ali de 25 a 40 e poucos anos também, em termos de infecção e de óbitos. Ok, então acho que temos isso daqui de dados. Deixa-me ver aqui se tem mais algum dado novo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Acho que basicamente é isso. Mapas analíticos a gente já viu em outras situações, então agora vamos para o nosso velho e bom mapa de mobilidade do Google. A gente sempre olha também em todos os episódios deste canal. Pronto, projetei aqui, subi a câmera, ficar aqui do ladinho, para não atrapalhar muito a visualização dos dados quem está vendo pelo YouTube, né? E obviamente vou narrar para quem acompanha pelo podcast. Pois bem, o que temos aqui, né? O relatório, como eu estou grifando aqui, é do dia 3 de novembro, poucos dias atrás, né? Do rastreamento de celulares. No global, né, o estado do Ceará está com a redução apenas de 19% para varejo e lazer. Esse número, como todos sabem, né, todos e todas, ele já foi na casa de 65%, ali em maio, na pandemia. Então, a abertura da economia e até mesmo o cansaço das pessoas saindo loucamente para os cantos, sem se proteger tanto, era um fenômeno esperado, né, e que acabou acontecendo. Esse número está oscilando, já foi 8%, já foi 10%, agora está 19%. Então, isso é um dado relevante. Aí você pode ver aqui também o seu município, né? Tem quase todos os municípios do estado do Ceará, para ver como é que está a distribuição. Eu dei uma breve olhada antes de começar o episódio e, curiosamente, ou não, né, os municípios que estão tendo crescimento de casos também têm tido maior incremento de circulação de pessoas, seja para fins de trabalho, que era uma coisa prevista, seja para lazer, né? E aí aquelas reportagens que aparecem toda semana com centenas de milhares de pessoas nas praias
aglomeradas, que esse é o problema, né? Ir para a praia necessariamente não é o problema, sem máscara, sem proteção, sem nada, e pessoas nos bares, nas festas, enfim, todo tipo de situação precária em termos de proteção coletiva e individual, é esperado que os casos aumentem. Ainda bem que a gente tem conseguido manejar os casos, a estrutura hospitalar melhorou um pouco, aumentou também, né? Então, quando a hospitalização tem conseguido se fazer com que as pessoas se recuperem. Só que as pessoas também estão esquecendo que até mesmo os recuperados devem se preocupar e se proteger, porque a gente não sabe ainda, cravado com certeza, quanto tempo dura a imunidade da Covid sem vacina. Então, tem crescido o número de casos de pessoas que têm pegado de novo, algumas com versões mais leves, outras com versões mais gravosas. Um caso, inclusive, foi noticiado pela imprensa com uma pessoa que pegou pela segunda vez e morreu por conta disso. Então, ainda são números pequenos, mas que chamam a atenção porque acontece. Então, aquela história de peguei Covid, estou liberado para fazer o que eu quiser, isso não procede, nunca procedeu e parece que não vai proceder tão cedo, ok? Então, esses são os dados de mobilidade, para que as pessoas tenham ciência de que ainda continua aquele imperativo: saia se precisar, e quando precisar saia se protegendo, né? Esse é o momento em que está muito nítido que é o que tem que ser feito. E vamos para o outro assunto. No episódio passado a gente até trouxe aqui uma sonora do presidente Jair Bolsonaro falando bobagens para variar, né, sobre a vacina, e fazendo a crítica diante do que ele colocou. E aí poucos dias atrás também saiu uma pesquisa interessante do Datafolha sobre vacina, que é o que a gente vai ver agora. Deixa eu projetar aqui. E nessas vacinas perguntadas para a população, que é o que está projetado aí na tela para quem está vendo pelo YouTube, e para quem está está ouvindo pelo podcast, a notícia diz o seguinte, do G1. Datafolha São Paulo, né? 72% pretendem tomar a vacina contra a Covid-19, 58% apoiam a obrigatoriedade, que era o debate, inclusive, que a gente estava tendo no episódio anterior, e 57% aceitariam tomar o imunizante da China, que é a famosa Coronavac, né? Aliás, todos os imunizantes têm componentes da China, a gente também já discutiu isso aqui, que é uma grande bobagem, essa espécie de xenofobia chinesa, que não tem como o ser humano viver no mundo de hoje tendo xenofobia da China, se praticamente tudo que a gente consome tem algum componente que é fabricado lá, se não o equipamento todo. Pois bem, dito isso, é uma notícia alentadora, porque apesar do discurso negacionista do presidente, do discurso criminoso do presidente anti-vacina, anti-ciência e anti-tudo isso, a população tem guardado o estranhamento, né, dessa conversa e tem dado um recado por meio dessas pesquisas amostrais que está preocupado com a sua saúde. As pessoas estão de saco cheio, também estão cansadas e querem ter uma vida um pouco mais tranquila, e a vacina é um dos passaportes para que isso aconteça. Então, apesar de uma certa ideologização estranha, né, desse debate, porque a gente não deveria nem estar discutindo isso, mas já que estamos, né, nesse debate, tem que deixar aqui ressaltado que a população tem ficado atenta, né, e mesmo que o presidente faça politização de países que fabricam a vacina, me parece que vai haver uma pressão popular, inclusive uma pressão política, para que a primeira vacina que der certo vai ter que ser encaminhada, comprada, distribuída pelo Programa Nacional de Vacinas, e é bom que assim seja. Ok, vamos ver aqui, os cachorros latindo na vizinhança, espero que não esteja saindo no áudio, mas se tiver, faz parte. Vamos ver aqui próximas notícias sobre o aumento de casos, né? Para que vocês possam ter uma dimensão da situação. Vamos ver aqui, subir minha câmera. Pronto. Outra notícia interessante é que aumentou o número de casos de dengue aqui em Fortaleza, segundo o G1 Ceará, 130%. E a própria matéria afirma que era um número esperado pela prefeitura, mas é sempre preocupante. Eu, inclusive, tinha um mantra no começo do ano que a gente deveria se preocupar não só com a Covid, mas com a dengue, porque a dengue é uma coisa que a gente conhece, tem todo ano e mata muita gente também, cresce substancialmente. Então, inclusive, ali no meio da pandemia, alguns estudos mostraram que a gente pode estar esquecendo de outros adoecimentos, né?
e a dengue é um deles, esses adoecimentos tidos como tropicais, né? Dengue, chikungunya, a zika, se não tomar de conta do quintal, da sujeira, enfim, da famosa saúde ambiental, ela pode voltar. E no cenário do ano que vem, com o inverno, que a gente chama aqui de inverno no Nordeste, chegando as chuvas, né, muito frequentes, você pode ter uma espécie de tempestade perfeita no começo do ano que vem, que é dengue, zika, chikungunya, covid e gripe, né? Então a gente tem que tomar cuidado, tem que se proteger da Covid, evidentemente, mas não pode esquecer das outras proteções. Essa é uma questão, e há outras, né? Que eu tenho a destacar aqui. Primeiro, essa outra matéria aqui também do G1, que casos de Covid crescem 72% em uma das regiões de saúde aqui de Fortaleza. A de Fortaleza, inclusive, é a região que mais cresce, segundo os últimos boletins. São aqueles dados que a gente tem mostrado de que as idas para aqueles feriadões, feriadão de Jeri, de 7 de setembro, os outros feriadões que vieram depois, alguns com mais concentração de gente, outros com menos, tem efeito. O efeito é isso que a gente está vendo. Então não é nenhum dom premonitório desse canal ou dos cientistas, é só olhar os dados e ver uma perspectiva prospectiva de crescimento. Felizmente, o que eu tenho chamado nesse canal de nossa segunda onda, embora o governo ainda não classifique tecnicamente como segunda onda, mas os rudimentos dela que já estão acontecendo são por conta desses rompantes da população de sair e negar que a pandemia está acontecendo. Isso também vai acontecer com as festas de fim de ano, talvez até com o carnaval do ano que vem. Vamos observar, né? Então, já se sabe que não vai ter festa de rua de Natal, nem de Réveillon, se as pessoas fizerem por conta própria, na marra, né? O que é outro risco. Você cria uma bolha de contaminação de pessoas. E vamos ver o calendário de vacina, né? Como é que a vacina se comporta e até que limite essa vacina chegará para as pessoas com alguma segurança e alguma agilidade, né? Porque é uma coisa que ainda há muita dúvida, pelo menos para mim, neste canal, qual é a estratégia de vacina do governo federal. Estou esperando ela ser apresentada para poder ler e pensar criticamente se esse negócio vai dar certo, porque não será com oba-oba e correria que a gente vai fazer a vacina chegar a 200 e tantos milhões de pessoas, ou uma fração desse número para ter algum tipo de proteção coletiva. Ok? Então, em tese, por hoje é só. Nós temos aqui um episódio mais curtinho, mais tranquilo, e deixa eu ver aqui, pronto, ajeitar a minha câmera para gente fazer aqui os recados finais e encerramento deste episódio. Então, essas são as notícias por agora. Daqui a 2 semanas tem outro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato lá pelo YouTube, pelo canal de interação do podcast, pelas minhas redes sociais também estão todas disponíveis lá para a gente trocar uma ideia, sugerir assunto ou coisas do gênero. E vamos acompanhar o desdobramento dessas questões. Outro acontecimento importante foi confirmado ontem, né? Embora ainda vai ter muita confusão, a eleição norte-americana dos Estados Unidos foi definida, o candidato democrata foi eleito, tem um discurso mais responsável do que o Donald Trump com relação ao combate à pandemia. Eu estou curioso, inclusive, para ver qual é o plano que ele vai apresentar de diferente. Com certeza deve ser um plano mais articulador com os governadores. É o que os governantes democratas costumaram fazer em outros momentos de crise. Acredito que seja na mesma linha, mas vamos esperar ser apresentado, e a gente traz aqui para o canal para discutir essa ideia. E também estamos chegando num momento de transição importante. Vai ter eleição municipal no próximo final de semana. Este canal aqui e nas minhas redes sociais a gente vai fazer o acompanhamento. Estou dando até uma dica aqui da apuração das eleições nacionais e aqui no estado do Ceará, e também vamos ver o que é que os candidatos eleitos e eleitas para vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas têm para a saúde, para a ciência, para a assistência social. Nós vamos fazer um balanço do que é que essas campanhas disseram que iam fazer, e os que forem devidamente agraciados pelo voto popular a gente vai trazer aqui fazendo leituras críticas. Então vai ter um acompanhamento das eleições no próximo final de semana por este canal. Vai ser o Diego Pede Especial Eleições, que nós vamos fazer durante o dia nas redes sociais, e quando começar a apuração vamos gravar aqui um balanço, né,
da apuração eleitoral, com foco dos assuntos que são discutidos aqui no canal. Ok? Então acho que é isso. Não se esqueça, você que assiste pelo YouTube, de curtir o canal, apertar o sininho para receber as notificações. Aqui embaixo, no canto inferior direito, tem um botãozinho vermelho que você se inscreve no canal gratuitamente, também pode receber as atualizações. E se você gostou desse vídeo, clique em curtir, o famoso joinha, né? E compartilhe, né, pelas redes sociais que você quiser, por onde você achar interessante. Quem está escutando pelo podcast também pode curtir o episódio, compartilhar o episódio, marcar as notificações para receber os novos episódios que forem sendo lançados de 2 em 2 semanas. E qualquer dúvida, entre em contato com este canal. Beleza? Então, um abraço virtual para todo mundo, se cuidem e até o próximo episódio. Tchau, tchau.